Olá, eu sou o Álvaro e hoje eu vou falar sobre um estudo inesquecível sobre ciática e hérnia de disco. Esse estudo eu o classificaria firmemente na categoria de você não ia poder fazer esse tipo de estudo hoje em dia. Mas, depois dele, você profissional ou paciente vai entender sua dor na lombar e ciática. O estudo foi realizado em Leeds em 1958. Então, vamos lá? Na época, as pessoas sabiam que as hérnias de disco podiam causar ciática, mas eles realmente não sabiam como isso acontecia. A maioria das pessoas pensavam que era por compressão, né? Mas os autores deste artigo, os doutores Smith e Wright, tiveram um palpite de que não era tão simples assim. Os autores pegaram 40 de seus pacientes com ciática, com dor ciática, causada por uma hérnia de disco. Como de costume, eles operaram esses pacientes para remover o material herniado. Então eles pegaram um fio de nylon e o enrolaram na raiz nervosa envolvida, trazendo as duas pontas do fio para a superfície. E costuraram seus pacientes, deixando as pontas do fio de fora. Eles esperaram alguns dias para que a dor de seus pacientes passasse no pós-operatório. E então, eles puxaram o fio de nylon. Apenas gentilmente, você entende? Bem devagar. Em suas palavras, foi feito apenas um leve puxão para colocar o nylon em contato com a raiz, causando um grau moderado de pressão. E o que aconteceu? Reproduziu perfeitamente a ciática do paciente. Puxar o fio de nylon também reproduziu alterações sensoriais do paciente. Depois de um puxão contínuo, mas suave, por um quarto de minuto, o paciente ofereceu a informação de que todos os dedos dos pés e parte do dorso do pé proximalmente estavam dormentes. Terminado o trabalho, Smith e Wright retiraram o fio e fecharam a ferida. No paciente seguinte, eles fizeram a mesma coisa e ocorreu uma série quase idêntica de eventos. E o mesmo no próximo paciente, e no próximo. Um puxão suave no fio de nylon ao redor da raiz nervosa envolvida provocava uma série de eventos semelhantes em todos os sentidos. Smith e Wright também notaram que um puxão suave causava dor proximal e adicionar pressão lentamente fazia com que a dor se expandisse distalmente. Interessante. Dor nas nádegas pode ser dor na raiz nervosa. Em 6 pacientes, como complemento ao experimento, os autores passaram um loop adicional ao redor da raiz nervosa, não lesionada e vizinha. Por exemplo, se a raiz envolvida for S1, sacral 1, eles passavam um loop em torno de S1, mas também na L5. E o que aconteceu quando eles puxaram o fio ao redor da raiz nervosa não lesionada e vizinha? Isso causou alguma dor radicular. A distribuição dessa dor era muito próxima da dor causada pelo puxão da raiz nervosa envolvida. Mas a dor era muito menos intensa. Como Smith e Wright colocaram, a raiz lesionada tornou-se hipersensível devido à irritação prolongada do disco. Mas, como eles poderiam ter certeza de que toda essa ciática é específica da raiz nervosa? Para testar isso, os autores também amarraram seus fios de nylon em volta de outros tecidos, por exemplo, ligamento amarelo, ligamento interespinhoso e anel fibroso. Quando puxaram o fio em volta desses tecidos, praticamente não havia dor. Ou uma dor surda, ou uma sensação de arrastar.
sentimentos que Smith e Wright dizem dificilmente poderiam ser descritos como dor. Essas sensações que eles colheram. Eu disse que você não poderia fazer tudo isso hoje, certo? No início do vídeo. Mas o que devemos fazer com tudo isso desse experimento antigo? Para mim, uma mensagem importante que fica é: ciática não significa necessariamente que uma raiz nervosa está sendo pressionada, esmagada. Os autores reproduziram a dor de seus pacientes com precisão, usando apenas um puxão suave. Além disso, Smith e Wright notaram que algumas das hérnias que removeram eram realmente muito pequenas e não poderiam estar exercendo muita pressão sobre as raízes nervosas lesionadas. Agora, graças às pesquisas realizadas desde esse artigo, entendemos que a inflamação desencadeada pela hérnia é uma grande parte do quadro da ciática, se não toda. As pessoas com ciática geralmente ficam felizes em ouvir isso. Muitas pessoas assumem que toda vez que sentem dor ciática é porque sua raiz nervosa está sendo esmagada por um disco deslocado. É uma imagem mecânica que não deve ser muito agradável de se imaginar. E não é muito agradável de se imaginar. Dobrar, esmagar, dói. No entanto, é bem provável que a sua raiz nervosa seja muito sensível. E movê-la e esticá-la dói. Ponto final. Agora, isso não fará com que os pacientes saiam dançando pela porta. Mas muitas pessoas ficam aliviadas ao saber que a dor com o movimento não significa necessariamente que eles estão esmagando a raiz nervosa e descobrem que isso lhes dá confiança para mover um pouco mais, o que é extremamente importante. Dito isto, temos que ter cuidado com esta mensagem, porque é claro que algumas pessoas têm grandes hérnias de discos que esmagam, que são esmagadas mecanicamente, que esmagam mecanicamente suas raízes nervosas. Nunca é simples. É sempre de paciente para paciente e de caso para caso. De qualquer forma, aqui eu vou deixar um link no final desse vídeo para esse artigo que eu recomendo que você leia na íntegra, se você for um profissional de saúde. Ele está cheio de descrições clínicas interessantes. Obrigado ao fisioterapeuta Thomas Jesson por compartilhar sua sabedoria e me mostrar esse estudo. Espero que tenham gostado, deixem um like e compartilhem esse vídeo. Obrigado!